E aí, turma, tudo bom? Turma, dando sequência à nossa bateria de questões, apareceu agora a nossa lista, né? Questão 4, pessoal, ó. É uma questão relacionada ao lançamento horizontal, lançamento de projéteis, na parte de lançamento horizontal. A questão pede justamente o seguinte: ele diz que uma bola é lançada de uma altura de 20 centímetros, o alcance da questão, o alcance, né, da questão é 30 centímetros, e ele quer saber justamente, né, a velocidade de lançamento. Aí você pode estar até se perguntando, né, vixe, agora, por onde é que eu começo? Para você que não lembra, né, da teoria, eu vou fazer aquele meu famoso lembrete amigo, né, no nosso curso presencial, no curso quântico, né. Turma, no meu famoso lembrete amigo, né, basta você lembrar justamente o seguinte, turma, ó, essa é o que você precisa saber para você fazer a questãozinha, questão 4. Ó. Pessoal, lançamento horizontal. Sinclésio, o que eu tenho que dominar aí para fazer qualquer questão de lançamento horizontal? Observe, turma, ó, que quando o corpo é lançado horizontalmente, né, ó, ele não vai ficar para sempre na horizontal, ele vai ter que cair, ó. Então a trajetória desse corpo seria nessa estrutura aqui, ó, desse tipo, ó, a trajetória. Então, à medida que o corpo for caindo, né, ó, você tem aqui duas componentes, né, o corpo desce com duas componentes de velocidade. Clésio, eu não estou entendendo. Observe, turma, ó, que esse corpo aqui está descendo com duas velocidades, duas componentes de velocidade, horizontal e vertical. Clésio, eu ainda não estou entendendo. O que você precisa saber para fazer sua prova, observe, turma, ó, é a velocidade Vx e a velocidade Vy. Onde essa velocidade Vx é a velocidade de lançamento. Ah, entendi, professor. Quer dizer, se uma questão falar, um corpo é lançado com a velocidade de 30, seria esse Vx, a velocidade de lançamento. E o interessante aqui, turma, é que a velocidade de lançamento, ela não muda à medida que ela for caindo, ó. Vx aqui, no instante que ela é lançada, esse vetor Vx, ó, começou a cair, é o mesmo Vx, o vetor é o mesmo tamanho, ó, ou deveria ser o mesmo tamanho, né, ó. Vai descendo, Vx o mesmo tamanho. Vai chegar ao solo com o mesmo Vx. Ah, professor, entendi. Quer dizer, professor, que a componente horizontal, a velocidade horizontal, desce em movimento uniforme. Exatamente isso que eu falei. A componente vertical desce em movimento uniformemente variado. Observe que o vetorzinho está aumentando de tamanho à medida que ele vai descendo, ó. Vy um pouquinho menor, aqui já está um pouquinho maior, ó, e no chão, olha o tamanho do vetor já, ó. Ah, entendi. Então a componente horizontal desce em movimento uniforme e a componente vertical desce em movimento uniformemente variado. Massa, professor, gostei, professor, entendi. Mas o que é que as questões vão me perguntar, o que é que eu preciso saber, professor? Geralmente eles perguntam o alcance, na questãozinha, o alcance, ó, ou ele lhe pede a altura, né, ó, que ele é lançado. Se ele te perguntar o alcance, né, parece que a nossa questão 4, ó, se ele perguntar o alcance, né, ó, professor, como é que eu vou encontrar o alcance? Só pegar a velocidade de lançamento, pessoal, não entendi. Pega a velocidade de lançamento que ele deu na questão, ó, e multiplica pelo tempo de queda. Ah, entendi. Quer dizer, professor, para mim encontrar o alcance, basta eu calcular a velocidade pegar a velocidade de lançamento que ele vai dar na questão e multiplicar com o tempo de queda. Professor, entendi. E se ele não me der o tempo de queda? Geralmente ele não te dá o tempo de queda, na maioria das vezes, né? Mas ele te dá uma informação importantíssima, ele te dá a altura que o bloco foi lançado. Ou o avião vem, né, viajando horizontalmente, lança uma bomba, né? Às vezes tem um submarino, né, para atacar o submarino inimigo, né? E aí são várias as situações. Se ele te deu a altura e você precisa do tempo de queda, tá aqui a relaçãozinha que vai te fornecer o tempo de queda. Gravidade, tempo de queda ao quadrado, dividido por 2, aí você encontra tranquilamente o tempo de queda, tá bom? Professor, é só isso, professor? Só encontrar o alcance e a altura e tempo de queda? Geralmente é. Mas, em algumas questões, eles perguntam também para você encontrar
eles perguntam também qual é a velocidade com que o corpo chega ao solo. Se ele lhe perguntar isso, você é um aluno inteligentíssimo, ó, candidato fortíssimo a fechar a prova, né, de matemática, física, química, né, de qualquer lugar desse país, ó. Você vai raciocinar o seguinte: ora, se o corpo está descendo com duas componentes, com duas velocidades, ó, ele chega ao solo com duas velocidades, com dois vetores, né, ó, um na horizontal e outro na vertical, e você, o professor de vetores, né, deve ter lhe falado o seguinte: se ele não lhe falou, vou lhe falar agora, ó. Você tem dois vetores, ó, perpendiculares entre si. O vetor resultante, tá aqui ele, bonitão aqui, ó, vetor resultante, que eu vou chamar de vetor resultante, ou a velocidade resultante das duas velocidades, ó. Basta assim aplicar o famoso Pitágoras, né, ó, velocidade resultante. Ah, professor, fácil, né, professor? É bem facinho, ó. Velocidade resultante seria a hipotenusa, né, ó. Essa parte seria um dos catetos e a vertical seria outro cateto. Aí você faria assim, ó, velocidade com que o corpo chega ao solo, que ele chega ao solo, você aplica o nosso famoso Pitágoras, ó. Ah, professor, entendi agora, ó. Pitágoras, o quadrado da hipotenusa, né, é igual à soma do quadrado dos catetos. Caraca, professor, que massa, professor, ó. Show de bola, ó. Professor, eu só não entendi como é que eu vou encontrar esse VY que eu não vi ali na sua situação ali, no seu desenho. Simples. A componente vertical seria a velocidade inicial de Y, como está descendo a gravidade é positiva, ó, gravidade, vezes o tempo de queda, que você já tem lá no texto, ó, na teoria lá, tá bom? Geralmente, o corpo ainda nem começou a cair ainda, ó, não tem componente vertical ainda, não tem VY inicialmente, né, ó. Então, eu poderia até dizer que esse VOY aqui poderia, geralmente ele é zero, e o nosso VY seria a gravidade vezes o tempo de queda. Encontrou o VY, o V de lançamento você já teria, né, ele quase todas as questões ele já nos fornece, né, joga na formulazinha, você encontraria a velocidade com que o corpo chega ao solo, tá bom? Bem, turma, depois dessa teoria, né, desse lembrete, né, que você acabou de ver, voltando à questão 4, ela quer justamente que você encontre, né, a velocidade de lançamento. E essa velocidade de lançamento, né, que ele diz que é VO, você poderia até chamar, já saber que ele é o Vx lá da nossa teoria. Você vai voltar o vídeo aí um pouquinho, né? O V de lançamento é o Vx, hein, ó. Ah, professor, legal, ó. Ele quer saber, se você ler o texto aqui do lado, né? Você lê o texto, a questão pega que você encontra a velocidade de lançamento. Se ele quer o V de lançamento, você já entendeu, ó, que é o nosso Vx. Então, estou procurando o Vx. A questão já também disse, tá na nossa, né? Você está vendo, né, que o lançamento é 30 centímetros, ó. O alcance é 30 centímetros e a altura é 20 centímetros, né? Ah, professor, legal, ó. Então, se eu já tenho um alcance, ó, então o alcance, já estou resolvendo a questão já. O alcance seria a velocidade de lançamento vezes o tempo de queda, né, ó, vezes o tempo de queda, tá bom? Justamente o que você viu na teoria, ó. O alcance seria a velocidade de lançamento vezes o tempo de queda. Então, turma, ó, o alcance 30 centímetros, né? Você coloca aqui, ó, 30. Professor, não tem que ser em metros, não? Tem. Para você não ter que fazer conta aqui, ó, já vou aqui botar um 100 embaixo, para dizer que ele está em metros, tá bom? 30 por 100. Professor, esse 100 veio de onde? Transformando para metros. Até para facilitar minhas continhas. O Vx eu estou procurando, ó, o Vx, que é o V de lançamento, que ele perguntou, vezes o tempo de queda. Vixe, professor, ele não deu tempo de queda, ó. E agora, como é que eu faço, ó? Ah, você explicou nesse instante, né, que para eu encontrar o tempo de queda, eu uso a altura. Exatamente, aqui do lado, ó. A altura é igual, ó, a gravidade, tempo de queda ao quadrado, ó, por 2. Ah, legal, ó. Que moreninho esperto, né, ó. A altura seria 20 centímetros, né? Para transformar para metros, coloco um 100 embaixo bonitinho, né? Bonitinho. A gravidade, que eu gosto de chamar num curso, para meu curso presencial, eu chamo de gravidez, ó. A gravidez é 10, ó. Tempo de queda ao quadrado por 2.
Faz o seguinte, vamos cortar logo esse por 20, né? Ó, e por 20 e por 20, ó. Simplifica, né? Por 20 dá 1, aqui em cima, ó. 100 por 20 dá 5, né? 100 por 20. 10 por 2 é 5. Tempo de queda ao quadrado. Faz o seguinte, turma, ó. Tem nada embaixo, coloca o, né, ó. Truco. Multiplica o meu pelos extremos, né? Massa, professor, ó. Show de bola, ó. 25, né, ó. 25 pi ao quadrado. Não tem espaço aqui embaixo, ó. Vou colocar aqui do lado, tá bom? 25, ó. 25, ó. T ao quadrado igual. 1 vezes 1 é 1. 1. Então, a letra sempre é igual, né, ó. Quem tá sozinho fica em cima. Quem tá multiplicando a letra vai para baixo dividindo, ó. Massa, professor, ó. Como tá o quadrado, raiz quadrada de 1 é 1, né? E raiz quadrada de 25 é 5, ó. Então, o seu tempo de queda seria 1/5, né? De segundos. Se eu tivesse perguntado quem seria o tempo de queda, né? Desse corpo, você já teria encontrado já a nossa resposta. Mas ele quer que você encontre, né? A velocidade de lançamento. Aqui, ó. Tá bom? Para não ficar muito misturado aqui, ó, eu vou apagar aqui nessa lousa, nesse espaço. Eu vou colocar aqui nesse lado, tá bom? O alcance é a velocidade de lançamento, tempo de queda. A formulazinha aqui, pessoal, ó, que eu tô apagando. Tá bom? O alcance tá aqui, ela, ó, 30 centímetros, né? Ó, 30, que eu coloquei que é sobre 100. O Vx, estou procurando, né? Vx, tempo de queda é 1/5, você já encontrou já, ó, 1/5, ó, bonitinho. Posso cortar esse 0 com esse 0? Não posso? Posso cortar esse 0 com esse 0. Você tem aqui 3 sobre 10, vou trazer essa continha para cá para cima, ó, 3 sobre 10. 3 sobre 10, ó, igual. 3 sobre 10 igual. Vx vezes 1 é Vx, que é o V de lançamento que eu estou procurando, ó, sobre 5. Massa, professor, ó. Você vai ficar chateado comigo, não, se eu cortar isso, se eu simplificar por 5 dos dois lados, ó. Vixe, professor, não estou entendendo não, ó. Você pode simplificar assim, professor, os dois de baixo, pode sim, ó. Você não pode simplificar em cruz, ó. Você não pode, tem que multiplicar, não simplificar, tá bom? Não cortar ninguém. Então, como eu posso simplificar os dois, se eu pudesse, né, se eu quisesse, ou os dois de cima ou os dois de baixo. Então, por 5 e por 5, ó. Por 5 dá 2 e por 5 dá 1. Então, tem aqui 3 sobre 2, em cima ficou 3, não mexi com ele, ó, sobre 2 embaixo, ó. Sobre 2 igual Vx sobre 1. Massa, professor, muito massa, ó. Vx sobre 1 é Vx mesmo, né? Você pode apagar esse 1 aqui embaixo, para enfeitar. Vx é 3 sobre 2. Então você encontrou já, né, quem é Vx, ó. A velocidade de lançamento vai ser, ó, 3 sobre 2, 1,5 metros por segundo. Bom? Espero que você tenha entendido, né? E já vamos fazer a próxima questão, questão 5, tá bom?